Olá, bem-vindos ao Papocast, o seu podcast de história aqui no YouTube. Hoje vamos falar da abolição da escravatura. A abolição da escravatura no Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888. Por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, vamos entender isso melhor agora. Papel e caneta nas mãos? Para quem tá ouvindo a gente hoje, imagina só esse cenário. Um setembro de 1850. O Império do Brasil, depois de décadas de pressão internacional e até ameaças reais de guerra, é finalmente forçado a proibir o tráfico de pessoas escravizadas. Uma pressão externa fortíssima, né? Exato. Aí, apenas 2 semanas depois, e a gente tá falando de literalmente 14 dias de diferença, o mesmo governo aprova uma lei que torna praticamente impossível para qualquer pessoa que não seja da elite adquirir um pedaço de terra no país. Com a incidência... Olha, longe disso. Longe mesmo. Esse intervalo aí de 14 dias, é um dos momentos mais reveladores e, sinceramente, mais brutais da nossa história. É de cair o queixo, né? Com certeza. Porque a prova documental pula de um projeto de engenharia social, assim, extremamente calculado. Pois é. E no nosso mergulho de hoje, a gente vai usar uma compilação gigantesca de documentos históricos, leis da época e recortes acadêmicos, para desconstruir aquela ideia que a gente aprende na escola, sabe? Aquela da princesa salvadora. Isso. Que a abolição foi tipo um interruptor de luz. Alguém assina um papel, a luz acende, as correntes caem e o país vira moderno da noite pro dia. Mas quando a gente começa a cavar os discursos parlamentares e as leis do Império, a gente vê que esse interruptor, na verdade, já estava programado para não funcionar direito. Total. A nossa missão aqui hoje é mostrar como a transição foi totalmente projetada para garantir que a exclusão e a hierarquia social ficassem intactas. Porque o objetivo da elite imperial nunca foi libertar pessoas de fato. O projeto era reconfigurar a estrutura de poder para que ela sobrevivesse ao inevitável fim do trabalho escravo. Eles sabiam que tinha um prazo de validade. Então, eles precisavam construir muros econômicos invisíveis antes que esse prazo acabasse, né? Exatamente, muros altíssimos, mas invisíveis. E para entender como essa abolição orquestrada moldou a desigualdade absurda que a gente vê hoje, não dá para começar a história lá em 1888. A gente tem que voltar o relógio para os anos 1830. Que é quando a fonte do sistema escravista começa a secar de verdade. Sim. A Inglaterra estava ali numa pressão violenta em cima do Brasil para acabar com o comércio transatlântico. E eu confesso que, lendo as fontes, eu sempre me perguntei por que a Inglaterra estava tão obcecada com a política interna aqui do Brasil. Essa é uma ótima pergunta. E a resposta é bem pragmática. Era puramente uma cruzada moral e humanitária deles? Olha, o movimento abolicionista na Inglaterra até tinha uma base moral forte lá dentro, muita influência religiosa e tal. Mas política de Estado é quase sempre ditada pelo bolso, né? Pela economia, claro. Pois é. A Inglaterra já tinha abolido a escravidão nas colônias produtoras de açúcar deles lá no Caribe, tipo a Jamaica, e eles já tinham feito essa transição para o trabalho assalariado. O que deve ter custado caro para eles. Muito caro. O resultado imediato foi que o açúcar britânico encareceu demais. Eles, simplesmente não conseguiam competir no mercado internacional com o açúcar do Brasil e de Cuba. Ah, claro, porque aqui em Cuba o negócio ainda era movido a trabalho escravo, com custos de produção lá no chão. Exato. Era desleal. Então, forçar o Brasil a parar de importar mão de obra escravizada era uma questão de sobrevivência comercial para o Império Britânico. Caramba, então era uma forma de sabotar a concorrência e nivelar o jogo? Totalmente. E essa pressão brutal acabou gerando o primeiro grande marco legal aqui no Brasil, que foi a Lei Feijó. De 1831, né? Isso, 7 de novembro de 1831. O texto dessa lei dizia que todas as pessoas escravizadas que chegassem de fora do Império a partir daquela data seriam consideradas livres. Mas a gente sabe que a prática passou bem longe do papel, né? Inclusive, lendo os documentos, é exatamente aí que nasce aquela famosa expressão nossa para inglês ver. Literalmente uma lei de fachada. Uma farsa, porque o Estado brasileiro ignorou a própria lei solenemente, não é? Ignorou e muito.
Para quem está ouvindo ter uma ideia, as estimativas são de que mais de 700 mil pessoas foram trazidas da África e escravizadas ilegalmente no Brasil nas 2 décadas seguintes a essa lei. 700 mil pessoas. É muita coisa. É um absurdo. E houve uma conivência sistêmica, né, das autoridades com os contrabandistas e os grandes fazendeiros. Todo mundo sabia os portos onde os navios desembarcavam. Mas, nas fontes, a gente vê que tinha situações em que a Marinha Inglesa ou mesmo algumas autoridades aqui no Brasil interceptavam o navio negreiro ilegal. Acontecia, especialmente na costa. Pela lei de 1831, essas pessoas presas nesses porões deveriam ser imediatamente libertadas, certo? E consideradas livres. O que o Império fazia com elas de fato? Essa é uma das partes mais tristes. Elas recebiam um status jurídico bizarro chamado africanos livres. Que de livre não tinha nada. Nada. Porque o governo imperial não reconhecia essas pessoas como cidadãs, nem organizava a volta delas para a África. O Estado simplesmente assumia a tutela delas. Sob qual desculpa? O pretexto oficial era que elas precisavam ser civilizadas antes de poderem viver na sociedade. Nossa, peraí, deixa eu ver se eu entendi a gravidade disso com uma analogia. É como se, a polícia recuperasse seu carro que foi roubado. Tá, Mas em vez de te devolver a chave, o prefeito decide usar o seu carro como viatura particular, dizendo que, você ainda não sabe dirigir direito. É exatamente isso. A ironia é trágica, mas o mecanismo legal era idêntico. Esses africanos livres eram forçados a trabalhar por anos a fio de graça em obras públicas do Estado. Tipo construindo estradas e prédios. Isso. A própria construção da Casa de Correção no Rio de Janeiro foi feita por eles. Arsenais da Marinha, fábricas de pólvora, e muitos eram até arrematados por fazendeiros com boas conexões políticas. Ou seja, era uma escravidão administrada diretamente pelo Estado brasileiro, só que disfarçada com um selo de estágio civilizatório. Que hipocrisia. Muita. E essa farsa se arrastou até que a Inglaterra perdeu a paciência de vez. É aí que entra o famoso Bill Aberdeen, lá em 1845. Exato. O parlamento britânico aprovou esse ato drástico e unilateral. Eles deram à Marinha Inglesa a autoridade de tratar qualquer navio negreiro brasileiro como um navio pirata. Isso significa que eles podiam atacar e afundar? Podiam e fizeram. Eles começaram a invadir as águas territoriais do Brasil, aprisionando barcos, afundando navios dentro dos nossos portos. Caramba, isso é uma violação total de soberania. Total. E gerou uma ameaça real de guerra e de bloqueio naval contra o Brasil. O Império ficou sem saída. Não teve escolha a não ser ceder. E aí a gente chega em setembro de 1850. Isso, com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que finalmente proibiu o tráfico de forma efetiva. E o fim do tráfico, imagino que tenha gerado um choque instantâneo na sociedade da época, né? Porque os fazendeiros perceberam que a torneira tinha fechada. Fechou de vez. E é bem nesse clima de tensão absurda que as fontes trazem um evento muito esquecido, mas fascinante, que é a Guerra dos Marimbondos. Entre 1851 e 1852, certo? Exato. O que aconteceu foi que o governo tentou criar um registro civil obrigatório de nascimentos e óbitos e organizar o primeiro censo populacional do Império. E a reação da população foi explosiva, né? Eu li que as pessoas se armaram, invadiram igrejas, arrancaram os editais das portas. Ameaçaram de morte os padres que tentavam ler os decretos nas missas. E a grande pergunta que fica para quem está acompanhando a gente é, por que uma população inteira se revoltaria e pegaria em armas contra algo tão entediante e burocrático quanto um censo? Na época, as autoridades e a elite disseram que era ignorância do povo, delírio coletivo. Mas a verdade é que a população negra livre, os libertos e os mestiços, sabiam ler as entrelinhas perfeitamente. Eles não eram bobos. De jeito nenhum.
Eles viram que os fazendeiros tinham acabado de perder a África como fonte de trabalhadores, né, por causa do fim do tráfico. Ah, então eles ligaram os pontos. O governo precisa repor a mão de obra e, de repente, começa a querer contar e registrar todo mundo com papel passado? Exato. O medo era super racional. Eles viram o registro civil e o censo como uma armadilha gigante. O terror deles era que o Estado usasse esses dados para mapear quem era negro ou mestiço. Para depois anular a liberdade dessa galera por alguma brecha burocrática e reescravizar todo mundo para jogar nas fazendas de café. E dá para culpar. O governo tinha sido cúmplice de um tráfico ilegal por 20 anos. Ninguém ali confiava nas instituições, com toda a razão. A insurgência foi tão forte que o Império teve que recuar, né? Eles entraram em pânico e suspenderam os decretos do censo. Suspenderam tudo. O medo de uma rebelião generalizada falou mais alto. E isso traz a gente de volta àquele nosso intervalo assustador de 14 dias do começo do nosso papo. Porque a elite, em 1850, percebeu que a coisa estava feia. Não vinha mais navio negreiro e eles também não podiam reescravizar o povo livre sem causar uma guerra civil. Sim, a ficha caiu. Eles sacaram que a escravidão agora tinha um fim inevitável ali no horizonte. Era só questão de tempo. Mas antes da gente falar da tal Lei de Terras de 1850, eu queria tirar uma dúvida que as fontes levantam. Como que as pessoas comuns conseguiam terras no Brasil antes disso? Não era só, achar um mato vazio e construir uma roça? Basicamente, sim. A regra informal que valia desde a colônia era a posse mansa. Como funcionava? Se tinha uma terra pública devoluta que não estava sendo usada, uma pessoa ou uma família podia simplesmente chegar lá, ocupar o local, fazer um casebre e começar a plantar. Só isso? Só. Pelo direito de uso contínuo, a terra se tornava legitimamente dela. Era um modelo muito comum de sobrevivência e agricultura de subsistência no interior. E, de repente, 2 semanas depois de acabar o tráfico, o governo imperial aprova a Lei número 601, a famosa Lei de Terras. Exatamente. Eles literalmente trancaram o país inteiro, né? Foi uma virada de chave brutal. A Lei de Terras determinou que, daquele dia em diante, a única maneira de adquirir terras públicas no Brasil seria comprando e pagando em dinheiro vivo, à vista, direto para o Estado. Adeus posse mansa. Foi criminalizada. Criminalizada, não tinha financiamento da Caixa, não tinha parcelamento. Se não tinha grana à vista, não tinha terra. Gente, isso é uma muralha econômica meticulosa. A lógica é muito perversa. Eles sabiam que a população escravizada em algum momento ali no futuro ia ser solta. E se as terras do país ainda estivessem livres para ocupação, o que essas pessoas fariam no dia da tal liberdade? Sairiam andando. Exato. Elas andariam para o interior, abririam uma clareira no mato, plantariam feijão, mandioca e viveriam a vida delas de forma autônoma. E os latifundiários iam olhar para o lado e não ia ter absolutamente ninguém para colher as sacas de café que sustentavam a economia do império. Ninguém para ser explorado. Ninguém. Por isso, os sociólogos e historiadores chamam essa jogada de a transição do cativeiro dos homens para o cativeiro da terra. Nossa, é muito real isso. Eles trancaram a porta da frente da economia antes de abrirem a porta da senzala. Exato. Excelente forma de colocar. Porque, pensa bem, se você é um recém-liberto, você não tem um centavo no bolso. E agora é crime ocupar terra pública. A sua única opção para não morrer de fome é o quê? Voltar na porta do seu antigo senhor. E implorar para trabalhar na mesma lavoura que você era escravizado. Em troca de um pedaço de chão para dormir e um prato de comida. É desesperador. E olha, o texto da Lei de Terras é ainda mais cruel quando a gente cruza os dados e analisa para onde ia o dinheiro arrecadado com essas vendas. Ah, sim, eu vi isso nas fontes. Não ia para construir hospital nem estrada, né? Não. O fundo financeiro criado pela lei era carimbado com um único propósito: subsidiar a vinda de imigrantes europeus. Caramba. Então a mesma lei que barrava o acesso dos ex-escravizados e dos brasileiros brancos pobres à terra financiava ativamente a importação da mão de obra branca europeia que ia tomar os empregos deles nas fazendas. É um projeto de país muito bem desenhado, não tem como negar. Muito. Com a terra monopolizada na mão de poucos, o Império pôde respirar aliviado. A rede de segurança estava montada. E aí sim, com essa segurança, eles podiam começar a fingir que eram bonzinhos, fazendo aquelas concessões anti-escravistas para acalmar a pressão internacional e interna. Isso, desde que o relógio andasse bem devagarzinho. E a primeira grande engrenagem dessa liberdade a conta-gotas é a Lei do Ventre Livre. De 1871.
Essa lei estabelecia que toda criança nascida de mãe escravizada, a partir de 28 de setembro daquele ano, seria considerada livre. O famoso título de ingênuos. Exato, os ingênuos. Mas as letras miúdas dessa legislação são simplesmente revoltantes. Total. Porque a criança no papel era livre, mas o proprietário da mãe ganhava o direito legal de explorar os serviços dessa mesma criança até ela completar 21 anos de idade. 21 anos. A lei basicamente garantia a escravidão na prática por mais 2 décadas inteiras. É surreal? O Estado até oferecia uma saída teórica. O proprietário podia entregar a criança para o governo quando ela fizesse 8 anos e aí recebia uma indenização em dinheiro. E imagino que quase ninguém quis isso. Quase ninguém. A esmagadora maioria dos senhores preferiu segurar a criança e explorar a força de trabalho dela no auge da juventude, dos 8 aos 21. Claro, o lucro era muito maior. E isso prova que o objetivo não era dignidade humana coisa nenhuma. Era só garantir que a demografia mudasse sem dar solavanco no lucro do fazendeiro. Exato. Resolveu o problema da falta de mão de obra jovem. Tá, mas prender os engenhos até os 21 anos resolvia o problema do trabalho pesado do futuro. Mas e quanto ao trabalhador escravizado que já era mais velho? Ah, o idoso? É, aquele cara que já estava exausto, doente depois de 30 anos cortando cana. Manter esse pessoal alimentado e alojado deve ter virado um passivo financeiro para os fazendeiros. Eles criaram alguma brecha para isso também? Criaram. A resposta veio 14 anos depois da Ventre Livre com a Lei dos Sexagenários. Lá em 1885. Isso, que supostamente dava liberdade imediata aos escravizados que completassem 60 anos de idade. Só que tem um porém gigantesco aí, né? Vários, na verdade. O primeiro é biológico. A expectativa de vida de alguém submetido a jornadas de, 15 horas diárias no sol, apanhando, comendo mal. Quase ninguém chegava aos 60 anos. Exatamente. Quem chegava já estava com a saúde completamente destruída e, de novo, vinham as letras miúdas. A lei exigia que esse idoso trabalhasse por mais 3 anos como indenização ao senhor. Trabalhar mais 3 anos para pagar pela própria liberdade depois de uma vida de escravidão. E eu li que ele também era proibido de se mudar do município, certo? Proibido. Tinha que ficar lá. Na prática, a lei dos sexagenários funcionou só como um mecanismo de descarte. Uma forma do fazendeiro jogar o idoso doente na rua legalmente e parar de gastar com ele. Exato. Descartar um trabalhador improdutivos e ainda manter o controle territorial sobre a vida dele. É muito cinismo. E a gente vê nas fontes que todo esse ritmo torturante de leis graduais, 1871, 1885, era movido por um terror profundo que a elite imperial tinha de uma coisa muito específica. O haitianismo. Isso. O pânico de que o Brasil virasse o Haiti. Para quem não lembra, no Haiti a população negra escravizada pegou em armas, fez uma revolução violenta, dizimou a elite colonizadora francesa e tomou o controle do país. E aqui no Brasil, em várias províncias, a população escravizada era muito maior em número do que a população branca. Muito maior. Então o pesadelo de qualquer latifundiário aqui era ir dormir e acordar com a casa grande cercada e em chamas. Eles precisavam desesperadamente encenar que a abolição era uma concessão pacífica, uma coisa bondosa e civilizada do Estado, e não uma vitória conquistada com sangue. Sim, controlar a narrativa e o ritmo. Mas a tentativa deles de domesticar o tempo falhou miseravelmente. Falhou feio, porque quando a gente chega na década de 1880, a panela de pressão apita. A paciência da sociedade e dos próprios escravizados acabou. É o ponto de ruptura. O próprio Joaquim Nabuco, que foi um dos maiores articuladores da época, ele define o ano de 1884 como a grande virada. O que muda em 1884? Antes disso, o abolicionismo era uma luta difícil, contida no parlamento, meio restrita a uns intelectuais.
Mas a partir de 1884, a causa simplesmente incendeia a opinião pública de um jeito absurdo. A parada sai dos gabinetes e vai para os teatros, né? Eu achei isso incrível, virou um movimento de massas. As pessoas lotavam as conferências como se fossem grandes shows, espetáculos. E com líderes geniais puxando a fila. O Nabucco, claro, mas também figuras gigantes como o André Rebouças. O engenheiro negro que desenhava a economia do futuro. Exato. E o José do Patrocínio, que usava os jornais, a imprensa, para inflamar o povo e criar um clima de total intolerância nas ruas contra a escravidão. Mas, apesar desses discursos lindos nos teatros do Rio de Janeiro, eles sozinhos não derrubaram o sistema, né? De jeito nenhum. O que fez a estrutura da escravidão desmoronar de fato foi a agência e a insubordinação ativa das próprias pessoas escravizadas. As rebeliões nas fazendas? Rebeliões, quebra de ferramentas e principalmente as fugas em massa. O interior paulista, por exemplo, começou a esvaziar da noite para o dia. Formaram-se quilombos gigantescos, inclusive ao redor das cidades grandes. E as fontes detalham a criação de uma verdadeira rede clandestina de rotas de fuga, uma ferrovia subterrânea brasileira. Sem grupos como os Caifazes, lá em São Paulo. Liderados pelo Antônio Bento, né? Um ex-juiz. Ele mesmo. Os Caifazes eram basicamente uma estrutura de guerrilha civil. Eles se infiltravam nas fazendas, mapeavam rotas seguras pelo mato e organizavam fugas de dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Eles faziam um esquema de ponta a ponta, escondiam a galera, falsificavam documento de liberdade e ainda arranjavam emprego para as pessoas nas cidades onde a polícia não conseguia mais achar. O Estado derreteu, simplesmente perdeu o controle. A polícia provincial já não tinha efetivo nem moral para caçar tanta gente. A pressão era insustentável. Tanto que em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, algumas províncias, como o Ceará e o Amazonas, simplesmente aboliram a escravidão por conta própria. Chutaram o balde e ignoraram o governo central. E isso empurrou o império para um beco sem saída. Manter a escravidão viva estava causando mais caos econômico do que acabar com ela. As lavouras estavam parando. Paralisadas, o sistema ruiu de dentro para fora. O que nos leva ao famoso dia 13 de maio de 1888. O dia que a princesa Isabel assina a tal da Lei Áurea. Eu fui ler o texto original na íntegra e confesso que fiquei chocada com o tamanho. É minúsculo, né? É muito bizarro. São, 2 frases. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. E só. Ponto final. O mic drop institucional. Eles dão um mic drop, apagam a lousa inteira, mas esquecem completamente de escrever qualquer coisa sobre o dia de amanhã. Ah, mas esse silêncio sobre o dia seguinte foi o golpe de mestre final da elite. Não teve esquecimento nenhum aí. Foi puro projeto. Ninguém esqueceu de nada. Exato. Abolicionistas muito importantes, como a própria André Rebouças, que a gente citou, eles passaram a vida desenhando projetos para o dia seguinte. O Rebouças defendia o que ele chamava de democracia rural, que não era só tirar a corrente do pé. Não, era atrelar a libertação a uma grande reforma agrária. Ele queria distribuir aquelas terras públicas devolutas para a galera recém-liberta e criar linhas de crédito, né? Para garantir que eles tivessem como produzir e se sustentar. Um plano perfeito. Mas o parlamento engavetou e ignorou absolutamente todas essas propostas. A Lei Áurea não tem uma vírgula sobre acesso à terra, sobre escola, moradia ou integração no mercado de trabalho. O Império deu a liberdade jurídica formal com uma mão e no mesmo segundo lavou as mãos em relação ao destino de quase 1 milhão de pessoas. Pessoas que tinham gerado a riqueza do Brasil nos últimos 300 anos, diga-se de passagem. Então, a grande questão é, qual é a realidade no dia 14 de maio? O dia seguinte. O que acontece quando você desliga o motor de uma economia secular, mas mantém a mesma estrutura de poder e os donos de terra lá intocáveis? O que acontece é uma reordenação violenta e super rápida da hierarquia social. Lá no Sudeste, onde tinha grana nas lavouras de café, os fazendeiros aceleraram as contratações dos imigrantes europeus. Usando aquele dinheiro público que a Lei de Terras arrecadou, claro. Com certeza.
E a população negra, agora liberta, mas sem acesso a um palmo de terra, foi empurrada com força para as margens mais precárias das cidades e da sociedade. Relegados aos trabalhos mais pesados, né? Aqueles bicos informais, mal pagos, que a elite começou a chamar pejorativamente de serviços de preto. Sem direito, sem garantias, e a polícia continua reprimindo, só mudou a justificativa. Verdade, a lei de vadiagem. Isso. Se antes a polícia corria atrás de escravizado fugitivo, agora eles usavam as leis contra a vadiagem para prender qualquer ex-escravizado que não conseguisse provar que tinha emprego fixo. O que sem documento e sofrendo preconceito era quase impossível de arranjar. E nas fontes a gente vê que a elite intelectual usou as piores teorias para naturalizar isso. O racismo científico europeu, que estava super na moda, eles importaram isso e adotaram a ideologia do branqueamento como política de Estado. O indivíduo negro virou o bode expiatório do atraso do Brasil. É de uma hipocrisia revoltante. As mãos que construíram os prédios, plantaram a comida e enriqueceram o país viraram o problema nacional. Uma inversão de valores total. E isso foi institucionalizado tão rápido que logo no ano seguinte à abolição vem a proclamação da República. E aí vem a primeira Constituição Republicana, a de 1891. E o que ela traz de novidade? Ela proíbe expressamente o voto de analfabetos. Um mecanismo cirúrgico, né? Genial pro mal. A Constituição não precisou escrever a palavra cor ou raça no texto. Não precisava. Ao proibir o analfabeto de votar, num país onde o escravizado foi proibido com chicote de aprender a ler por 3 séculos. O Estado eliminou numa canetada só o direito à cidadania política e à representatividade de quase toda a população negra do país. Ou seja, a hierarquia social do Brasil não foi destruída na abolição. Ela só trocou de roupa, botou um terno novo. Exatamente. A dinâmica do senhor e escravo virou a do proprietário e marginalizado. Os mecanismos de submissão só ficaram mais sofisticados. E até as relações sociais mais íntimas foram corrompidas por isso, né? A questão do compadrio me deixou muito impactada além dos textos. Nossa, o compadrio ilustra isso de um jeito muito doloroso. Durante a escravidão, os escravizados costumavam apadrinhar os filhos uns dos outros na senzala para criar redes de apoio, laços de solidariedade. Para conseguir suportar a vida no cativeiro. Mas depois da abolição, como é que isso muda? Diante de um Estado totalmente hostil e sem nenhuma política de assistência, muitos desses libertos foram obrigados a engolir o orgulho. Para poder sobreviver. Eles começaram a pedir para os antigos senhores ou para os políticos locais para serem padrinhos dos filhos deles. E não era por afeto, era uma estratégia desesperada de sobrevivência. Para garantir que a criança não morresse de fome, para ter um teto, uma proteção mínima naquela nova ordem econômica feita para esmagar eles. É muito triste. É a submissão recriada através de laços de dependência pessoal. Olhar para esse quadro inteiro de cima é de tirar o fôlego. A gente vê uma elite que fraudou leis contra o tráfico por décadas, que usou pessoas livres como escravas do próprio Estado na maior cara de pau, Que ergueu muros financeiros absurdos com a lei de terras. e prendeu jovens por 21 anos e descartou os idosos. Para culminar naquelas 2 linhazinhas da Lei Áurea que só varreram o problema para baixo do tapete. A lição implacável que a gente tira desse mergulho nos documentos é que a liberdade no papel, quando ela é intencionalmente separada dos direitos civis, do acesso à terra e da economia, Ela não é o fim da exploração. de jeito nenhum. Ela é só o capítulo 1 de um novo modelo de desigualdade estrutural. E para quem tá ouvindo a gente, é impossível não olhar para fora da janela hoje e enxergar a sombra gigante daquele intervalo de 14 dias lá em 1850. Tá em todo lugar. Quando a gente vê a concentração de renda absurda no Brasil de hoje, as barreiras no mercado de trabalho, a geografia das nossas favelas, tudo isso é o eco direto do dia 14 de maio de 1888, o dia seguinte que foi planejado para dar errado. Um projeto de exclusão de longo prazo que deu muito certo para quem criou, né? Pois é, e eu queria deixar todo mundo com uma provocação final. Pensa na famosa PEC das domésticas. Nossa, excelente ponto. O trabalho doméstico no Brasil é uma herança direta e puramente colonial exercido historicamente pela mulher negra, e a gente teve que esperar até o ano de 2013.
125 anos depois da Lei Áurea. Muito tempo. Para a nossa Constituição finalmente garantir a essas trabalhadoras direitos básicos, tipo hora extra e FGTS, que o resto da sociedade já tinha há décadas. O Brasil no século XXI ainda estava precisando legislar para corrigir os fantasmas de 1888. É a prova de que essa transição que o Império começou nunca terminou de verdade. Ela só muda de campo de batalha a cada geração que passa. Com certeza. Faz a gente ler os livros de história prestando muito mais atenção nas letras miúdas daqui para frente. É o nosso dever, né? Totalmente. Foi incrível compartilhar essa imersão com todo mundo que acompanha a gente. Fica aqui o convite de sempre para a gente continuar questionando as narrativas oficiais e entender as raízes do nosso presente. A gente se encontra no nosso próximo mergulho. Até lá. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.